Se reencarnamos, por que esquecemos o passado? Segundo os espíritos superiores, o homem não pode nem deve saber tudo. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Quando o espírito volta à vida espiritual, sua vida passada se vivifica em sua memória. Ele vê as faltas que cometeu e que foram causa do seu sofrimento, e o que poderia ter feito para impedir de as cometer. Assim, o espírito entrando em uma nova existência, com a ajuda de um guia, se suporta essas provas com coragem e se resiste, eleva-se e ascende na hierarquia dos espíritos, ao voltar ao mundo espiritual. A lembrança do nosso passado teria muitos inconvenientes graves, podendo nos humilhar extraordinariamente ou exaltar o nosso orgulho, podendo até mesmo interferir no nosso livre-arbítrio. Mas não somos deixados totalmente às cegas. Deus nos dá o necessário, a voz da consciência e nossas tendências instintivas. Devemos compreender que se tivéssemos o conhecimento do nosso passado, viria com ele o passado dos outros à nossa volta. E isso traria para nós efeitos catastróficos em nossas relações sociais. Tratando-se de mundos mais elevados, onde reina o bem, aí não existe a necessidade do véu do esquecimento, pois a lembrança do passado não é mais penosa. O homem pode cometer faltas que não cometeu anteriormente, se não resistir às provas que são consequência da posição que escolheu. Mas essas faltas provocam mais um estágio estacionário do que regressivo, pois o espírito avança, para, mas não recua. Como o próprio espírito escolhe as provas às quais se submeterá para acelerar seu progresso, se ele se vence, se eleva, se sucumbe, deverá recomeçar. Algumas pessoas conseguem se lembrar de certas coisas de outras existências. No entanto, isso ocorre apenas pela vontade dos espíritos superiores e com um fim útil, e jamais para satisfazer as curiosidades do encarnado. Uma outra oportunidade é dada a nós de sabermos um pouco sobre o nosso passado, para sabermos o gênero das nossas faltas e qual era o seu caráter dominante. Para isto, basta estudar-se. Assim, você pode julgar o que foi, não pelo que é, mas por suas tendências, pela natureza das vicissitudes e das provas que suportas. Por exemplo, alguém será posto para dominar o seu orgulho pela humilhação em uma existência subalterna. O mal rico e o avarento pela grande dificuldade financeira. O mau filho pela ingratidão dos seus filhos. O preconceituoso sendo ele alvo do mesmo preconceito que impunha aos outros. O preguiçoso por um trabalho forçado. A simpatia e a antipatia é outro meio para perceber ligações de outras existências, em relação a outros à sua volta. Ligações íntimas fundadas sobre uma afeição sincera tendem a procurar-se naturalmente, por se compreenderem, sentem no seu ser que conhece o companheiro de longa data, mesmo que tenha acabado de se conhecer. Assim como os espíritos antipáticos sentem uma repulsa instintiva que parecem adivinhar e se reconhecer. Mesmo sem dizer uma palavra, costumamos dizer através da expressão, o santo não bateu. A antipatia pode também nascer da dessemelhança na maneira de pensar, mas à medida que nos elevamos, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. Existem causas e efeitos diferentes com relação à antipatia entre espíritos de graus diferentes de elevação.
Um espírito pouco elevado sente antipatia por qualquer um que possa julgar e desmascarar suas ações. Mesmo tendo contato pela primeira vez, ele consegue saber se será desaprovado. Assim, seu afastamento pode se transformar em ódio, ciúme e o inspira o desejo de fazer o mal. Já um espírito mais elevado sente naturalmente uma repulsa pelo mal, pois sabe que não será compreendido e não partilham de um mesmo sentimento. Mas sendo superior e mais seguro disso, não nutre contra o outro nem ódio, ciúme, contentando-se em evitá-lo e tendo compaixão por ele. A cada nova existência, nós somos mais inteligentes, assim distinguimos melhor o bem e o mal, e assim caminhamos cada dia mais firmes e seguros ao chamado da luz.